Olá, estudantes do primeiro ano, professora Luísa Venina, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Para as atividades dessa semana, trabalharemos um pouquinho com a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma importante escritora negra da literatura brasileira. No último encontro, conhecemos um pouco mais sobre a história e luta de Malala. Aqui no Brasil, temos muitas mulheres que lutaram e que continuam lutando por igualdade e justiça. Você conhece Carolina Maria de Jesus? Leia o texto abaixo. Resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, por Jarleson Lima. Como uma biografia, o Diário de Carolina Maria é tecido por uma linguagem simples que muito se assemelha à oralidade, com gírias e erros ortográficos que dão um tom ainda mais sincero à obra. Aliás, a escrita é um dos pontos contundentes de Quarto de Despejo. Grande parte dos acontecimentos é narrado com o período do dia que se segue. Apesar da modéstia na produção, o livro é perspicaz no conteúdo. As palavras soam de maneira estridente. É como se cada sentença emitisse um som inquietante e tivesse gosto de xarope, tornando a experiência difícil, porém necessária. A realidade grita por entre as páginas. O diferencial é como a autora conta os fatos. Parece que estamos em sua frente, tomando um copo de leite e comendo o pão adormecido que costumava comprar por 6 cruzeiros, enquanto ela nos despeja verdades que não queremos escutar. Truque de gênio. Genialidade que, a propósito, tem começo na elaboração da metáfora que dá nome à obra. Carolina Maria pensou na cidade de São Paulo como uma grande casa. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é entendida então como um quarto de despejo, no qual ficam os objetos fora de uso, que vão para o lixo ou são queimados. É desse modo que a autora se sente, um farrapo que fora deixado de lado pela sociedade e jogado no inferno. Assim, sem eufemismos, a premissa do Diário de uma Favelada é subjetivamente feita. Cabe aqui então lembrar que em momento algum ela dita o tema da obra. Você sabe. Em seus relatos, além dos filhos, outros personagens são recorrentes. Os vizinhos do barraco 15 por 15 em que mora, principalmente aqueles com quem possui desavenças. Os moradores da favela do Canidé são descritos de modo bruto, constantemente remetidos a animais por suas ações quase primitivas. Não é difícil encontrá-los rolando no chão em brigas ocasionadas por fatos ordinários, ou mantendo relações sexuais para todo mundo ver. Durante a leitura, é persistente perceber que tais características aproximam o Quarto de Despejo de outro livro, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O romance naturalista realista encontra aqui paralelo, por também transformar a maioria dos personagens em bestas que agem por impulso. Estamos falando de personagens, não se pode deixar de lado um que é praticamente o elo que une todos os núcleos, a fome. Dizer que a fome é apenas um personagem abstrato seria pura tolice. Em Quarto de Despejo, ela toma forma, mesmo que ironicamente impalpável, de um carrasco sanguinário. Tal carrasco corrói, gera inimizades, destrói laços, provoca suicídios e assassinatos. Carolina Maria de Jesus não hesitou em transcrever uma dura realidade do Brasil do modo que deve ser feito. Não colocou açúcar naquilo que muitas vezes é suavizado para não chocar. Precisamos ficar chocados, pois só assim nos questionamos. Aliás, Quarto de Despejo proporciona isso, reflexão. Somos levados a pensar nos maniqueísmos cotidianos e na falha deles. Acima de tudo, essa é uma obra que, mais do que livro de cabeceira, deveria ser bibliografia recomendada em grades curriculares da educação. Através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? Na verdade, essa questão nós responderemos não com base no texto de Carolina Maria de Jesus em si, mas com base na resenha, no que o resenhista nos diz sobre o conteúdo do livro da autora.
Quais são, então, os problemas que ela enfrenta? Situação de abandono social. Ela menciona a favela como o quarto de despejo, numa metáfora, como se ali fossem jogados o que não serve mais, o lixo, aquilo que é para ser queimado. A fome, que o resenhista coloca como se fosse personagem da história, causador de violência, miséria, a ausência de moradia digna, vivem em situações precárias, também é um problema abordado, os desafetos e as inimizades. Leia o fragmento abaixo, extraído do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 1º de julho. Eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me ver passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei, porque ele não gosta que pega. Quando carregam os caminhões, os tomates caem no solo. E quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Sobre o excerto acima e sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria, a única afirmativa incorreta é: para a autora, os papéis colhidos nas ruas são sua fonte de sobrevivência e mais tarde a matéria-prima para a escrita dos seus diários. O resenhista não mencionou esse fato, mas na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus fala sobre isso. Ela catava papel, material reciclável, que seria revendido para ajudar no sustento da família. Esse mesmo papel servia como matéria-prima para que ela escrevesse os diários, os seus relatos. Os diários, além de uma forma de extravasamento da raiva e de fazer-se conhecer, eram para a autora um registro da memória. Todas as vezes que se escreve um diário, há de uma certa forma a pretensão de registrar o cotidiano que fica como memória. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora. A dimensão social, quando ela aborda as questões relacionadas aos moradores da favela, todos os problemas sociais que eles enfrentam. A linguagem de norma culta e singular da escritora do povo legitima o lugar social de sua autora. O resenhista nos diz que a linguagem utilizada por Carolina Maria de Jesus era uma linguagem informal, coloquial, desprovida de preocupação com a norma padrão. Então, ali na questão, quando diz a única incorreta, é a alternativa D. Não há norma culta. Há o emprego de uma norma informal, não padrão, linguagem coloquial, popular. Próxima questão. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, tem como traço recorrente, exceto há uma alternativa que não é traço recorrente na obra. A denúncia contra o racismo? Sim, ela denuncia. Crítica ao descaso do governo com a favela? Também. Ela diz que a favela é considerada o quarto de despejo, lugar onde vão despejar resíduos que não servem mais. Linguagem padrão ou repetição da rotina da autora? Há uma repetição, considerando-se que é um diário, é rotineiro, ela escreve diariamente. Como já dizíamos na questão anterior, não há o emprego de uma linguagem padrão. Resposta correta, alternativa C. Questão 4. Sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto... Também vamos nos basear na resenha, pensando no que o resenhista nos diz para compreender um pouco da obra Quarto de Despejo, já que vimos apenas um pequeno fragmento. A autora, mulher negra, mãe solteira, assinala a sua escrita com a consciência do que é estar no quarto de despejo da grande cidade de São Paulo. B.
O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher que se sente marginalizada. C. O diário quarto de despejo é constituído de fragmentos de vida reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Letra D. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncias e pela descrição da rotina marginal de sua autora. O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher que se sente marginalizada? Não, ela não está evadindo dessa situação de marginalidade. Ela está, na verdade, buscando o sustento para a sua família, já que ela vive nessa condição. Alternativa correta aqui como resposta, a alternativa B. Questão 5. Através de sua obra, Carolina denuncia os problemas comuns enfrentados pela população, o preconceito, as injustiças contra as mulheres e negros. Apesar de ser uma obra publicada em 1960, ainda hoje as desigualdades sociais ignoram uma grande parte da população. Veja a imagem a seguir e escreva uma carta para Carolina. Faça uma reflexão sobre o texto quarto de despejo e a imagem abaixo. Vamos à imagem. As mães negras não aguentam mais chorar. É uma imagem que foi publicada em 22/7/2020 no jornal. Pediu para que você escreva uma carta. A carta é um gênero que apresenta algumas variações. Nós temos carta pessoal, carta do leitor, carta aberta, carta argumentativa, carta comercial, sendo mais comuns a carta pessoal, carta do leitor e a carta argumentativa. Inclusive, a carta argumentativa é cobrada em alguns vestibulares como a redação. Eu trouxe algumas informações sobre a carta pessoal e sobre a carta do leitor, para que você compreenda um pouco do gênero e crie o seu texto, que é do gênero carta, que não especificou qual tipo de carta, mas que nós percebemos que o mais evidente é que seja uma carta pessoal. Ou se você de repente quiser escrever uma carta do leitor, considerando que você leu a resenha publicada pelo Jarlesa. Então, a carta pessoal, desculpem, é um gênero discursivo antigo com a função básica de conectar pessoas distantes. A carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea. Hoje, as mensagens por redes sociais substituem de uma certa forma essa carta, que continua a ser aí um dos gêneros mais fundamentais da humanidade, que tem o objetivo de conectar pessoas distantes. Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, tradicionalmente sua estrutura possui alguns elementos que são relativamente fixos, os quais são local e data, uma saudação ao destinatário, ou seja, a pessoa a quem a carta será enviada, um vocativo, que é a expressão de chamamento, que nessa saudação dirige-se à pessoa tratando de alguma maneira, esse é o vocativo, o corpo do texto, que traz o assunto, uma despedida e, ao final, a assinatura do remetente. A carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, na qual os leitores podem apresentar suas opiniões. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que assegura um feedback de seus leitores. A partir do que os leitores escrevem, o veículo de comunicação coleta informações para a escolha dos assuntos e da forma como abordá-los em próximas edições. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, que seja o jornal, o site, a revista,
expondo seu ponto de vista sobre a notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer um outro assunto atual que tenha sido veiculado por esse meio de comunicação. Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão, no entanto, apresentam alguns elementos que fazem parte dessa estrutura. Há um vocativo, a expressão de chamamento, onde o remetente se dirige ao veículo de comunicação, ou se é um texto, por exemplo, um artigo de opinião, ele pode dirigir-se diretamente ao articulista. Aparece o nome da revista, né, ou do jornal, local, data, que vão chamar de cabeçalho. Há uma introdução, que é um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. O desenvolvimento, que é onde vão ser apresentados a argumentação sobre a ideia apresentada. E uma conclusão, onde o leitor faz um fechamento das ideias e inclui uma sugestão para o assunto abordado. Há também, como na carta pessoal, uma despedida, que representa ali as saudações finais do leitor. Geralmente se utiliza atenciosamente, cordialmente, depende do nível de formalidade ou informalidade do veículo de comunicação. E, por fim, uma assinatura. Agora é a sua vez de usar sua criatividade e escrever essa carta para Carolina Maria de Jesus, falando sobre o que ela aborda em seu livro. Alguma pergunta? Entre em contato no chat do Conexão Escola ou por mensagens do WhatsApp. Até a nossa próxima aula.